Coletiva com o técnico Gilson Kleina, Rádio Brasil. Gilson, bom dia. Jogo às 11 horas. Isso muda a maneira de preparação dos jogadores? Especialistas dizem que o metabolismo muda dependendo das características. Você teme uma queda no rendimento físico na equipe diante dessa conjuntura? Quais as mudanças feitas na preparação para se adaptar a esse cenário? Bom dia. É claro que essa semana, como de praxe, né, a gente sempre trabalha pela manhã. Claro que a gente estendeu um pouquinho o horário, né, até para que o fator, né, temperatura, possa estar próximo, né, daquilo que nós vamos enfrentar. Eu acho que o fator mais importante é isso, porque está marcando, né, de 30 a 36 graus na hora do jogo. Então, você imagina como é que deve estar meio-dia, interior lá de Minas, Sete Lagoas, né, até conheço a Arena do Jacaré. Então vai estar mais quente que foi essa semana de Campinas. Mas nós também trabalhamos com essa temperatura em elevação. Você falou já na sua pergunta, a gente sabe que o metabolismo ele trabalha de uma maneira diferente, não que a gente não venha fazendo. O que realmente difere é que a tua alimentação e hidratação ela tem que começar horas bem antes, para que o atleta, né, ele esteja confortável e ver como é que o jogo vai ficar, né? Se é um jogo que vai ser corrido, vai ser um jogo mais cadenciado. Eu acho que se houver, né, se acontecer pela presença do público, com certeza vai ser um jogo que vai iniciar, né, com uma dinâmica maior, eu entendo assim. Ponte News. Bom dia, Gilson. Você vai manter o mesmo esquema no 4-3-3, só mudando o lateral Rafael Santos por Marcelo Hermes e voltando com o Fábio Sanches? E como você trabalhou o psicológico dos jogadores pela presença do público no próximo jogo? Então, esse é um desafio, né, que nós estamos também trabalhando. Essa busca, né, que a gente faz, não é do jogo de hoje, do Cruzeiro, é o jogo de todos, buscando um resultado positivo. Eu entendo que a Ponte Preta ela evoluiu, ela está num patamar que ela já pode buscar esse resultado, mas os erros, né, que estamos cometendo lá fora é o que está custando o nosso resultado. Eu acho que nós precisamos melhorar o nosso nível de concentração. A gente sabe que fora de casa a postura do adversário é diferente, vem tomando as iniciativas, coisas que nós estamos pedindo para a gente também manter a nossa força, o nosso jeito de jogar aqui dentro de casa, mas também a gente usando uma estratégia, né? Eu acho que isso também é importante. Não é só a manutenção da equipe, a entrada do Marcelo, algumas situações que nós pudemos fazer durante a semana, para que nós tenhamos uma equipe, né? Ela é equilibrada, mas sabedor que a gente vai ter que entender que vamos ter que marcar um adversário que vai ter uma outra postura dentro de casa, como ele vem fazendo, e nós saber, né, aguentarmos, ter esse comprometimento para que a gente saia com a vitória no final dos 90 minutos. Rádio Futebol Interior. Kleina, depois de 1 ano e 6 meses, a Ponte Preta irá jogar novamente com a presença do público. Como você analisa a atitude do Cruzeiro em, de certa forma, passar por cima do Conselho Técnico da Série B para continuar tendo a presença da torcida, tendo em vista também que a própria equipe mineira pediu para o jogo ser em Sete Lagoas? O que isso muda para vocês? Olha, nós temos que nos preparar para a chegada do torcedor, né? Isso não resta a menor dúvida. Claro que nesse momento, você frisou bem aí, no Conselho Técnico ainda não tem um número mínimo para ter a liberação do público, né? Eu estava lendo e eu sei que nós temos 16 municípios que fazem o campeonato da Série B. E tem que ter no mínimo 13. E hoje nós temos 9. Então, dentro do conselho não está um acordo, né? Para que você possa liberar o torcedor. Mas assim, ó, deu para ver durante a semana, desde do jogo que o Cruzeiro antecedeu o Goiás, eles falando já em público, né? O Cruzeiro se mobilizou para levar para ter público. Então, o que nós passamos para os nossos atletas, que não resta a menor dúvida, isso vai acontecer com a gente daqui a pouco também. E a gente sabe que cria uma atmosfera, vira o clima realmente de jogo, aumenta a motivação de todos, né? Mas a nossa motivação ela tem que ser a mesma, independente com ou sem público, e entender que essa atmosfera tem que ser também benéfica para nós. Então a gente trabalhou nesse sentido. Eu acho que aos poucos, se isso acontecer, tem que ter um entendimento em todos os clubes,
porque nós também gostaríamos de preparar a nossa equipe e chegar no Moisés aqui e poder colocar os nossos torcedores aqui dentro. Então a gente tem que mobilizar, tem que ter uma união muito boa para a gente entender que vai ter público, mas nós temos que nos preparar para realmente retomar, né, o estádio do jeito que é, para a gente poder fazer o nosso futebol e ter a nossa força. Web Rádio Morada do Som. Bom dia, Gilson. As boas atuações do meia-campo Fecim e a recém-chegada de Matheus Anjos pode ser um indício da não utilização do Camilo no decorrer do segundo turno? A comissão técnica ainda conta com o atleta para o decorrer do campeonato? E Rádio Central, bom dia, Kleina. A briga no meio-campo tende a ficar acirrada, já que vários jogadores em estágios diferentes estão aprimorando a parte física após lesões. Como você vê essa disputa entre os volantes e os meias, já incluindo o Matheus Anjos, como trabalhar para aproveitá-los da melhor maneira, faltando menos de um turno? Bom dia. Eu acho importante você qualificar, seja qual for o setor. Posso dar exemplo aqui que um dos setores que nós mais temos atletas que são os zagueiros, praticamente todos lesionaram. E teve um momento que nós tínhamos uma opção só, e sou muito grato, né? Que foi o Thiago, menino que se revelou. Agora nós trouxemos os meninos da base também, para a gente poder, porque você perde praticamente um setor e você tem que ter reposição à altura. Então acho que é isso que a gente trabalhou, acho que o monitoramento e o planejamento passa por esse tipo de contratação. Quero dizer para vocês que a gente conta sim com o Camilo é importante e infelizmente quando o Camilo lesionou, que foi o jogo do Curitiba, também machucou o Thales, que vinha fazendo uma transição e machucou novamente. Aí nós ficamos só com o Fecim de jogador com essa característica de armação, né? E aí nós resgatando a performance de Lucas Cândido, a chegada agora do Iago Henrique, que também teve uma lesão seríssima no último clube dele e que nós também estamos dando um tratamento especial, e a chegada do Matheus Anjos também, que chegou essa semana, está fazendo um trabalho de fortalecimento, um alinhamento importante para a musculatura deles, mas em algum momento a gente vai ter que contar com todos eles e isso eu acho que é benéfico, porque quem ganha com isso é o nosso meio-campo, é o nosso time, aumenta o nosso poder de criatividade, aumenta o nosso cognitivo, a leitura, o entendimento, facilita para a gente até fazer os treinamentos, porque são jogadores não só com qualidade técnica, mas jogadores que nos agregam muito coletivamente, principalmente na parte tática. CBN. Gilson, a falta de vitórias fora de casa pode fazer você mudar a maneira de jogar nesta partida ou você aposta em manter a estratégia que tem dado certo nos jogos no Majestoso? Exatamente, eu acho que isso você frisou muito bem. Nós conversamos mais uma vez essa semana do que a gente está fazendo dentro de casa, nós não estamos conseguindo repetir. Eu acho que nós temos competência para isso, para repetir. A nossa equipe está tendo um desempenho interessante. Claro que a gente oscila e quando nós estamos oscilando, nós estamos tomando gol. Mas também a gente está pensando, trabalhando em uma outra estratégia também, não ser conservador. Mas eu acho que cada jogo você pode ter um entendimento de uma maneira. O princípio se você está consolidando uma plataforma de jogo, ela tem que ser dentro e fora para você realmente buscar os resultados. Eu acho que nós estamos muito mais próximos e você atingiu um resultado positivo do que não. Agora, sempre tem que analisar o momento da nossa equipe e o momento do adversário. Então, eu acho que nesse momento alguns fatores importantes foram ditos, né? Então, o Cruzeiro se deslocou do Mineirão para ir para uma arena que eu não sei como é que está o gramado, me falaram que está de médio para bom, então vamos ver como é que isso aí vai ter condições de você fazer o nosso jogo. Hoje nós temos conceito nos 3 setores, de que maneira que você vai ter que entender esse gramado, a maneira que vem o adversário, a presença de público faz com que o Cruzeiro também vai ter uma dinâmica maior, assim eu entendo, mas nós temos que nos preparar e poder correr atrás do nosso objetivo, que é fazer a primeira vitória fora. Eu acho que nós já tivemos momentos de trazer essa vitória e nós não podemos pensar diferente. Acredito muito nos atletas, acredito muito no trabalho e acredito muito que a gente vai trazer um resultado bom de lá. Rádio Bandeirantes. Bom dia, Gilson. No duelo contra o Goiás, o Luxemburgo variou muito o estilo de jogo do Cruzeiro com as modificações no decorrer do jogo e principalmente com a mudança de posicionamento do Wellington Nem. De que forma você acredita que será o comportamento do time mineiro contra a Ponte? Olha, o Cruzeiro terminou muito bem o jogo, né?
A análise tua, concordo com você. Quando o Bruno José ali sentiu uma lesão, uma pancada, não sei, ele muda a característica, né, do jogador. O Bruno José é um jogador de 1 para 1, confronto, um jogador agudo. E quando ele põe o Claudinho, quando ele põe o Marcinho, que foi a primeira opção, ele muda um pouco a característica, mas ele aumenta o poder de criação, de organização. Jogadores que têm arremate de média distância, são os dois, mais o Giovani. E ao mesmo tempo ele jogou com o Rafael Sobis flutuando. Então, o Rafael também tem uma dinâmica de finalizar de média distância, dentro da área, porque é um jogador ambidestro e acho que o forte dele é a finalização. Mas quando ele opta, no segundo momento, de você trazer o Wellington Ney por dentro e deixando o centroavante mesmo, que é o garoto que entrou, o Thiago, ele muda também a movimentação e o jeito de jogar. Porque daí você libera o Wellington Ney como segundo atacante. E aí ele pode participar com muito mais liberdade da fase de organização e da fase da final do último terço. Ele é um jogador que a gente sabe que tem 1 para 1, acho que o forte do Wellington Ney sempre foi esse jogo vertical para frente. Então a gente sabe que se ele vier por dentro, a dinâmica de marcação e a atenção ela é outra do que quando ele vem pela beirada, que ele tem incumbência, não só de jogar para ter essa jogada de 1 para 1, como ele tem também a responsabilidade na perda da bola que acompanha o lateral. Então eu acho que até ele pode vir dessa forma, e se ele não vir dessa forma, em algum momento ele vai usar essa formatação que eu entendo que o Cruzeiro cresceu muito no jogo. E Record. Bom dia, Gilson. Como está o clima para a partida, visto que é a última antes do derby? Nós estamos no foco do Cruzeiro, a gente sabe o que antecede o derby campineiro, mas nós estamos pensando nesse resultado. A gente sabe que é muito importante, né, a gente poder somar pontos fora de casa, e a gente está com esse intuito, né, de poder melhorar no sentido de buscar a nossa primeira vitória, então a pontuação, para realmente a gente poder ter uma sequência de resultados positivos. Então, o foco e a mobilização é total para esse jogo do Cruzeiro, que é um jogo com um horário diferente, com uma presença de público, mas que a gente possa levar essa força que nós estamos tendo no Moisés para fora de casa para a gente obter os resultados positivos.